Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 22 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,54%, ainda mantendo-se abaixo da região do fundo anterior que eu já tinha destacado na última videoanálise, ou seja, o viés continua sendo de baixo. Pode ainda acontecer aqui um repique de alta, uma correção desse forte movimento de baixo, mas o viés, apesar da gente não ter declarado aqui uma tendência de baixa em termos de topos e fundos descendentes no gráfico diário, o viés é de baixa por todas as questões que eu apresentei na videoanálise semanal. Enquanto não gerar algo mais relevante para cima, ou seja, principalmente gerar um movimento forte para cima e gerar fundo ascendente acima, principalmente desse nível aqui, não vejo um cenário tão adequado para a ponta compradora, a não ser que esse movimento estique um pouco mais para baixo e comece a apresentar perda de força nessa movimentação para baixo. Aí alguns ativos podem trazer uma opção até interessante de se buscar uma operação aí contra a tendência, na tentativa de pegar um movimento de alta que tem um espaçamento maior para a região de fundo anterior que foi perdida nessa forte movimentação para baixo. Então, olhando em termos de suporte, o suporte aqui intermediário para o Ibovespa, 60 mil pontos a 59.500. Depois disso, 57 mil pontos seria o nível de suporte mais relevante, e resistência na casa dos 62.800 a 63 mil pontos e mais acima 63.430. Nos futuros, no mini índice não cheguei a fazer recomendação, só apenas no mini dólar. No mini índice a gente teve um dia aqui que está deixando uma sombra inferior, ainda com chance, como o movimento foi muito forte para baixo, dentro até que eu mencionei fiz alguns desenhos na videoanálise semanal, na questão de poderia ter uma nova mínima aqui para baixo, falando em termos de swing trade para buscar a operação na ponta vendedora, e ter um movimento aqui fraco para cima para se buscar uma operação de venda. Então, dentro do que aconteceu aqui no mini índice, ainda há a possibilidade desse movimento de correção vir aqui um pouco mais para cima. E aí, dentro desse aspecto, olhando para o G60, fez um movimento aqui mais longo para baixo, falando em termos de tempo, em relação a esse tempo aqui. Mas a gente pode observar que toda essa tentativa de subida é ainda vista, na minha avaliação, tecnicamente, como uma correção dessa forte pancada para baixo. Então, dentro do que está acontecendo aqui pelo G60, se a gente olhar para cá, a gente teve um pregão que ficou só todo ele dentro desse candle de baixo, que na realidade foi estabelecido nos primeiros 20 minutos de pregão e ficou se sustentando acima desse nível aqui de suporte, ficou travado aqui sem uma tendência definida num gráfico de menor periodicidade. Por este motivo, para o próximo pregão, uma abertura aqui para baixo, me chamaria atenção mais para a ponta vendedora, buscando operações aí para baixo, preferencialmente dos 61.300 a 61 mil pontos de topo aí no gráfico de menor periodicidade. Para a ponta compradora, se abrir subindo de maneira mais forte, principalmente rompendo a máxima do pregão de hoje, reforçando essa possibilidade que eu comentei agora há pouco no gráfico diário, isso me chamaria atenção para se buscar a operação de compra num gráfico também de menor periodicidade, através de fundo aí ascendente. Depois disso, vamos então aqui falar do mini dólar. No mini dólar fiz recomendação aqui no mini dólar, olhando para o gráfico diário. No gráfico diário, a gente pode perceber que a gente teve aqui um candle mais para uma indefinição, só que deixando uma sombra superior que maior do que a sombra inferior. Então, ainda representando aqui um movimento de baixa, uma correção de um movimento de subida. Movimento de baixa no sentido de estar fazendo máximas descendentes aqui no gráfico diário, apesar dessa mínima ascendente. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance do mini dólar vir a testar uma região mais significativa de suporte na faixa ali dos 3.220. Então seria o patamar um pouco mais relevante de suporte. E o primeiro ponto, a máxima aqui desse topo anterior, 3.240, seria o primeiro nível de suporte em termos de topo anterior para o mini dólar. E olhando para o G60, na realidade no gráfico de menor periodicidade, onde eu recomendei a operação, abriu com um gap de alta. Eu já tinha comentado na última videoanálise pelo G60, se abrisse aqui subindo, como terminou aqui por um movimento para baixo, a favor de um novo movimento de subida, me chamaria atenção mais de operação na ponta compradora. No gráfico de 10 minutos, busquei essa entrada na ponta compradora após esse gap de alta e rompimento aqui de alguns topos anteriores, faz um recuo, recomendo compra na superação da máxima desse candle. Essa compra foi executada, chegou a andar praticamente o risco. Quando eu falo praticamente o risco, é que o stop era um stop de 10 pontos e ela andou aqui em torno de 9 pontos essa operação. Depois que anda 9 pontos, eu cheguei a reposicionar o stop abaixo da mínima de um candle no gráfico de 5 minutos, visto que era um candle forte de alta de 10 pontos e já tinha gerado praticamente o risco da operação. Só que aí o mercado ganhou força para baixo, acionou a minha saída com a perda de 0,11%, capital total menos 0,09%. Depois, lembrando, quando o stop está maior, um stop de 10 pontos, normalmente o stop
numa volatilidade que vinha, a volatilidade anterior, estava em torno ali, era difícil superar em torno de 5 pontos, 5,5 pontos do stop. Como o stop é maior, há uma redução do número de contratos para fazer essa entrada. Inclusive eu recomendo isso quando eu falo sobre o percentual da carteira se colocar em cada operação. Então essa operação não gerou ganho, depois disso não consegui identificar uma nova entrada, principalmente tentando pegar esse movimento de subida no G60. E olhando para o G60, fez um movimento fraco de subida, ou seja, tinha uma possibilidade de ter um movimento um pouco maior de subida, por isso eu mencionei a chance de se buscar a operação na ponta compradora. Perdeu força, veio aqui para baixo, mas dentro do que está acontecendo em termos de movimentos, fez esse movimento, faz esse outro movimento, se abre amanhã aqui mais forte para cima, me chama a atenção para se buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, abriu caindo, perdendo a mínima do pregão de hoje, que é justamente uma região aqui de gap, reforçando a chance de poder buscar uma região de 3.240, 3.220, também ficaria atento para a ponta vendedora num gráfico de menor periodicidade através de topo descendente. Na PTR4, o dia foi com o candle ali tentando se recuperar, veio aqui embaixo, no fechamento ali do candle, da pancada para baixo de 15,76%, na região ali dos 13,15, bateu nessa região e começou a se recuperar. A Petro tem resistência aqui de imediato na faixa ali dos 13,61 e o ponto mais alto aqui dessa nova movimentação, R$14, número redondo para a Petro. Dentro do que eu já comentei na videoanálise semanal, na última videoanálise, movimentação, até falei agora há pouco no Ibovespa, no índice futuro e no Ibovespa, movimentação mais fraca para cima. Me chama a atenção mais de se buscar a operação de swing trade, se encaixaria mais para mim a operação de swing trade a favor desse movimento, dessa primeira sinalização de movimento de baixa no gráfico semanal. A não ser que o mercado venha a reverter isso, mas por enquanto, entrada na ponta compradora eu vejo um risco maior, não se encaixa para mim, seria uma entrada ainda contra a tendência, nenhuma tendência apoiando, apenas na expectativa de se pegar 1 a 2 dias aqui para cima, teria que arriscar nos ativos algo nesse sentido aqui de superação da máxima do pregão de hoje. Na Vale 5, dia de alta, fechando com alta de 2,76%. Para quem está tentando arriscar alguma coisa ainda na ponta compradora da Vale 5, uma das alternativas seria a superação da máxima do pregão de hoje. A gente olhar no gráfico de menor periodicidade de 60, trabalharia com stop curto aqui abaixo dessa região de topo anterior e essa lateralização do G60. Ou seja, não dá dentro do que eu opero na faixa na questão do swing trade, tentando ficar 3 ou mais dias aí posicionado a favor de um movimento novo de subida no gráfico diário, essa a ação ainda não se encaixa para mim na ponta compradora, mas o cenário no semanal vai chamando a atenção mais para a operação na ponta compradora, principalmente se esse movimento aqui ganhar um pouco mais de força para cima e o próximo movimento for um movimento mais fraco de baixa na Vale 5. Depois disso, Vivo, falando aqui de VIVT4, o VIVT4 anulou sua tendência de alta no gráfico diário, gerou um movimento muito forte para baixo, mas se recuperou razoavelmente bem. Só que dentro do que está acontecendo, se a gente olhar para o gráfico mensal, o gráfico mensal ela faz ali uns 4 candles ali para baixo no mensal, faz uns 4 para cima, rompe aqui essa máxima, que é uma região toda de resistência, e dá uma pancada para baixo. Independente do motivo dessa pancada para baixo, fazendo aqui um movimento fraco para cima e iniciando um movimento de baixo no gráfico semanal, me chamaria atenção para se buscar a operação na ponta vendedora, através de um topo descendente, quem sabe ainda no decorrer dessa semana. Na Sambi 11 algo no mesmo sentido, gerou aqui um movimento mais forte para baixo, tenta subir com 4 candles, o primeiro candle já de queda, já perde a mínima do fundo anterior, gerando ali uma sinalização de pivô de baixo. Mas ainda assim, como o movimento foi muito forte para baixo, um movimento mais fraco para cima, me chama a atenção para se buscar a operação na ponta vendedora. O mais fraco, quando eu disse, é ter mais uns 2 ou 3 candles aqui para cima que chamaria mais atenção para a venda, se encaixaria melhor para mim, para se buscar uma entrada com um candle menor para a ponta vendedora, ou seja, uma relação risco-ganho mais satisfatória em relação a esse fundo aqui anterior. KLBN11 na ponta compradora, para quem opera mais buscando rompimento, essa é uma das alternativas com stop aqui embaixo. Lembrando, o stop é em torno de uns 4%, e olhando para uma resistência aqui que ela tem pela frente, a distância daqui para cá dá em torno de 5,5% a 5,5%. Então é um espaço ali praticamente na relação risco-ganho de 1 para 1, que para mim o que mais me chamaria atenção é ter um pouco de espaço maior e um stop mais curto do que essa operação para se ter uma melhor relação risco-ganho em busca de compra aqui nesse papel, em busca de pegar um movimento de bater ali naquele patamar de resistência. Essa é a ação do mesmo setor aí de Fibra e SUSB5, que tiveram 2 bons pregões aí
Os 2 últimos pregões, sexta e hoje, foram pregões aí de alta. Olhando agora para PSSA3, mais um ativo também que se recuperou bem, deu uma abertura com gap, com mais um ativo que eu digo, a Vale 5 abriu lá embaixo, voltou forte para cima, conseguindo superar até a máxima da semana anterior, e aqui também a PSSA3 fazendo algo nesse sentido. Mas aqui para mim, assim como a Vale 5, fica só a questão que o cenário do ativo ainda permanece por enquanto de maneira mais forte, e quando eu falo por enquanto é que a próxima movimentação de baixa que eu vou avaliar mesmo para se fazer uma entrada na ponta compradora de swing trade nesse ativo, ou seja, de um fundo ascendente em cima, seja desse ativo, seja da Vale 5, ou ativos que estejam apresentando aí força. Fibria, SUS B5 também se encaixariam para mim na ponta compradora aí nos próximos pregões. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o pregão desta terça-feira.